Shalom, em tempos de angústia vamos falar esperança. Hoje nós vamos fazer um estudo, quando eu digo nós, é eu e você. Nós vamos fazer um estudo sobre os inimigos de Israel. Quem eram esses inimigos e quem eram ou quem é os inimigos das quais fala no livro de Matitiahu, capítulo 5, verso 43 e o verso 44. Estou com esses versos aqui, diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, esse seria o versículo-chave para esse início de estudo. Nós vamos investigar a respeito de qual inimigo que Yahushua está aqui falando para aquela plateia, para aqueles ouvintes, naquele momento, naquele contexto histórico daquele momento, tá? E eu quero agora que a gente vá lá para o Salmo 83. Vamos para o Salmo. Salmo 83, a partir do verso 1, diz assim: Contra os inimigos de Israel. Estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém. Salmo Cântico de Asaf. Olha, não fiques calado, não fiques mudo e inerte, ó poderoso. Eis que teus inimigos se agitam, os que te odeiam levantam a cabeça. Aqui está falando que Yahuwah tem inimigos. Eles tramam um plano contra o teu povo, Israel. Conspiram contra os teus protegidos e dizem: Vinde, vamos removê-los do meio das nações. E o nome de Israel nunca mais será lembrado. Então existe um povo inimigo de Israel, sempre existiu. E que, qual o objetivo deles principal? Era que a memória, essa memória, o povo de Israel fosse removido do meio das nações e que o nome deles nunca mais fosse lembrado. Esse era o objetivo desses inimigos. Conspiram todos com um só coração, fazendo uma aliança contra ti. Lá no livro de Apocalipse, até nem isso nem veio no meu estudo, agora veio na minha mente. Fala que no final dos tempos todas as nações se voltarão contra Jerusalém, tá? Então, Israel tem inimigos. Então, aqui ele vai elencar alguns, não são todos, né, dos inimigos de Israel. As tendas de Edom. Quem são os Edom? Edom é os edomitas, eles são descendência de Esaú, irmão de Jacó, Yaakov, tá? Então Esaú, ele deu o nome ao povo edomita, sempre foi um dos maiores inimigos de Yahuwah. Lá no Salmo 137, 7, vamos dar uma olhada. Salmo 137, 7. Yahuwah relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom quando diziam: arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Isaías 34, 5. Porque a minha espada se abeberou nos céus, eis que se precipita sobre Edom, sobre o povo que anatematizei. O que é anátema? Maldição. Entregando-o ao julgamento. Ezequiel 35, do 1 ao 15.
contra os montes de Edom. Eu não vou ler todo esse capítulo, você lê, depois pausa esse vídeo, você vai ver, todo esse versículo vai falar, né, o que foi decretado sobre Edom, tá? Vamos voltar então lá para o Salmo 83. Então, os edomitas, então, descendência de Esaú. Depois, diz ali Moab e os agarenos. Os moabitas, a gente sabe, se você não sabe, vai saber agora, eles eram descendência do incesto de Ló com sua filha mais velha. Tá? Então, desse incesto surgiu os moabitas. Tá? A gente sabe que o incesto é um relacionamento ilegal, vamos dizer assim, contra os mandamentos de Yahweh. E aqui aconteceu, a filha mais velha se deitou com Ló e gerou aí esse povo, os moabitas, que também foram um povo sempre inimigo de Israel. Os agarenos, eles eram os filhos de Agar, tá? Localizados ali na Transjordânia, e eram inimigos nos tempos de Saul, do rei Saul. Continuando, ele fala aqui de Gebal. Gebal é uma região da Idumeia, ao norte de Petra. Amon é o outro filho de Ló, com relacionamento de incesto com sua filha mais nova. Tá? Então, os amonitas também fruto de um incesto, também é uma relação ilegal. Amaleque, os amalequitas, né, muito conhecido de todos, a Filisteia, que é os filisteus, e os habitantes de Tiro. Também Ashur, que é a Assíria, né, Ashur é a Assíria. A Assíria, ela removeu da existência o reino do norte, Israel. Levou eles para o cativeiro cativeiro assírio, e eles nunca mais retornaram desse cativeiro, né? Continuando ali, fala também Ashur juntou-se a eles, tornando-se o braço dos filhos de Ló. Faze com eles como a Midian ou Madian e Cícera, como a Iabim ou Jabim, na torrente Quisson. Aqui fala então de Midian, o Midian, Gideão, né, teve uma vitória sobre os midianitas, isso fala lá em Juízes 7:8. Cícera, Débora e Baraque tiveram uma vitória sobre Cícera, Juízes 4:5. Depois continua aqui, foram aniquilados em Endor. Endor é uma localidade onde foi o campo de batalha da vitória de Débora e Baraque, tornando-se esterco para a terra. Trata seus príncipes como Oreb e Zeb. Oreb e Zeb é essa vitória, os líderes dos medianitas, né, que foram derrotados por Gideão. Como Zebá e Tsalmá eram reis midianitas, e todos seus chefes, que diziam, tomemos posse dos domínios de Yahweh. Esse sempre foi o objetivo, né? Sempre foi o objetivo, tomar posse do reino de Yahweh. Esse sempre foi o desejo, por exemplo, de Nimrod, né? Lá na Torre de Babel, a Babilônia, lá, a Torre de Babel, eles, lá no livro de Achar, fala sobre isso, que eles lançavam flechas, né, com o intuito de matar, né, Yahweh e todo os seus, né, e Yahweh enviava aquelas flechas manchadas de sangue de volta para a terra, né, como que dando a impressão que eles estavam vencendo aquela guerra, né. É muito interessante o livro de Achar, é uma boa leitura. Continuando, versículo 14. Yahweh meu, trata-os como o acanto que rola, como a palha frente ao vento, como o fogo devorando uma floresta e a chama abrasando as montanhas. Persegue-os com a tua tempestade, aterra-os com teu furacão.
Cobre-lhes a face de infâmia, para que busquem o teu nome, Yahweh. Fiquem envergonhados e perturbados para sempre, sejam confundidos e arruinados. Saberão assim que só tu tens o nome de Yahweh, o Altíssimo, sobre a terra inteira. Aqui Asaf está dizendo, né, para Yah, termina com a memória deles, aniquila os teus inimigos. Tá? Outros inimigos, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, Deuteronômio 7, versículo 1 e versículo 2. Quando Yahweh, teu poderoso, te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais numerosas do que tu, os heteus, os gergeseus, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Vamos ver o que fala aqui nos comentários, nos versículos complementares. Ali Êxodo vai falar, Êxodo 23. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Então os inimigos, esses inimigos aqui, eram para ser exterminados. Êxodo 33:2. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os mesmos povos ali que foi dito. Deuteronômio 11:23. Yahweh desalojará para vós todas essas nações, para que tomeis posse de nações maiores e mais poderosas do que vós. Deuteronômio 31:3. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Yahweh, teu poderoso. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente, conforme Yahweh te falou. Atos 13:19. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança esta terra. Verso 2. Quando Yahweh, teu poderoso, entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema, maldição. Não farás aliança com elas e não as tratarás com piedade. De quem que o Todo-Poderoso está falando aqui? Inimigos. Inimigos, ok? Deuteronômio 20:17. É aquele que a gente leu, né? Sim, sacrificarás como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme Yahweh, teu poderoso, te ordenou. Deuteronômio 9:5. Eu gosto de colocar bastante referências bíblicas, porque fica bem claro que não é uma opinião minha. Tá? Não é o meu achismo, eu não tenho achismo, o que eu penso é o que está nas escrituras. Então, esse tipo de estudo aqui é para quem gosta de ter um enriquecimento baseado nas sagradas escrituras, para quem quer crescer no conhecimento. 9:5, então, diz assim: Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que estás entrando para tomar posse da sua terra. É por causa da perversidade dessas nações que Yahweh irá expulsá-las da tua frente. E também para cumprir a palavra que ele jurou a teus pais, Abraham, Isaac e Jacó, tá? Então aqui, Yahweh está dizendo que não é por causa da justiça daquele povo, né? Porque a própria palavra diz que não há um justo sequer nessa terra, tá? Nem pela retidão do teu coração. Então, 2 motivos que estavam entrando, eles iriam entrar lá em Canaã e retirar aqueles povos de lá, porque era um povo perverso, vem da palavra hebraica rachá, tá? Que é ímpio, perverso, tá? E também para cumprir a promessa que Yahweh fez a Yaakov, a Abraham, Yaakov e Isaac, tá? Continuando. Eu vou falar agora aqui sobre Caim, para a gente começar a ter uma luz sobre esses inimigos de Israel. Tá? Então, nós temos que ir lá para
para Bereshit mesmo, para o princípio, para entender por que surgiram esses inimigos do povo de Israel, tá? Eu coloquei aqui um título: Caim foi um homem sanguinário. No livro de nem eu estou entendendo aqui. Gênesis 4:11. Gênesis 4:11 diz assim: agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Então é isso que está dizendo aqui sobre esse homem sanguinário. E agora nós vamos dar algumas provas da natureza perversa de Caim. Adam conheceu, isso vai falar lá no livro de... Eu fiz questão de abrir aqui o livro de Targum, no capítulo 4, para vocês verem com os próprios olhos o que está escrito aqui. E Adão, conheceu intimamente a Havá, Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, o Malahá desejável. Malahá é como se fosse uma tradução de mensageiro, tá? De anjo, como vocês conhecem. Samael é um nome para o próprio Satã, tá? Para o próprio diabo. E ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: tenho adquirido um homem do Malahá de Yahua. E continuou a gerar de seu marido Adão, o seu irmão gêmeo. Então, Caim e Hevel, Abel, eram gêmeos, tá? Existe uma fecundação que se chama heteropaternal. O que isso quer dizer? Que é possível que a mulher engravide de duas zeras. Zerá é semente, espermatozoide, tá? Então ela pode gerar de dois pais diferentes na mesma gestação, tá? Gestação heteropaternal. E foi isso que aconteceu com Eva, está escrito aqui. Então aqui, fica claríssimo que Caim não foi gerado de Adão. Tanto é que ele não aparece na descendência, na genealogia de Adão, não aparece. Lá na Bíblia, eu não posso falar isso agora, vai ficar muito extenso esse vídeo, mas lá ele tem a descendência de Caim e logo depois aparece a descendência específica de Adão. Então ele não aparece como geração, como descendência de Adão, tá? E no livro de Targum aqui, isso aqui está claríssimo, tá? Sobre quem que era Caim era filho, né? Para provar para vocês isso que eu falei, aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim: porém hostilidade entre ti, e Yahua está falando aqui, para aquela serpente, entre aspas, Nahash, né? Nahash, serpente. Entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, que está falando de duas linhagens, de duas genealogias. Está falando de uma linhagem da serpente e está falando de uma linhagem de Adão. Isso é mais claro do que uma água pura. É claríssimo. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu ver qual é a leitura complementar aqui. Aqui, Apocalipse 12:17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Aqui está falando de descendentes da mulher. Os que observam os mandamentos de Yahua e mantêm o testemunho de Yahushua. Tá? Então, é claríssimo essa parte aqui. Em Gênesis 4,
Gênesis 4, versículo 5, diz assim, com relação à oferta de Caim, 4, 5. Deixa eu ler desde o 4. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Iarro agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda, e Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então aqui a gente sabe que Iarro, ele não faz acepção de pessoas, mas por que ele não aceitou essa oferta de Caim? Porque Caim não ofertou um animal? Não, não é isso, gente. O sistema religioso quer dizer isso, mas não é. É porque Yahweh sabia de quem ele era descendente, de que semente, de que Zerá ele vinha, tá? Por isso ele não se agradou da oferta. Isso a gente tem que deixar de ser ingênuos, tá? Tem que procurar ter uma compreensão mais ampla. 4:8. Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos, e como estavam no campo, Caim se lançou sobre o seu irmão Abel e o matou. Ele cometeu um assassinato, por isso que ele é um homem sanguinário, porque ele premeditou tudo isso, porque o próprio Yahweh, ele falou para ele ali, né? Por que ele estava ali tão irado? Ele podia ter caído em si, esfriado a cabeça, né? E ter meditado, mas não. Como ele tem uma natureza maligna, ele seguiu em frente no seu plano ali. Então ele foi lá, levou o seu irmão lá no campo e sacrificou ele, tá? Sacrifícios humanos, é isso que essa descendência maligna faz. Sacrifícios humanos. Vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui uma pequena observação. Os inimigos de Israel, que é essa descendência de Caim, eles têm como objetivo aniquilar a descendência de Adão, tá? Esse é o objetivo desde o princípio. O ódio sanguinário é dirigido contra os santos. É devido isso que Yahweh, por ser um justo juiz, manda aniquilar a descendência de Caim, que é essa semente, essa descendência quer dizer essa geração, essa genealogia de Caim. E são esses povos que Yah mandou que não sobrasse nada deles, nem mesmo o gado, por causa da manipulação genética. Então, por esses povos que Yahweh manda aniquilar, são povos dessa descendência maligna, tá? Eles tinham tecnologia ensinado pelos anjos caídos, tá? Então, inclusive o gado deles, era de manipulação genética. Então, não é como o sistema religioso quer ensinar para nós aquela teologia ou aquela ideia de marcião, né, que é o marcionismo, que diz que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo, que o Deus do Antigo é o próprio Satã. Isso é uma blasfêmia, né? Isso é uma blasfêmia, tá? Então, Yahweh, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Se ele mandou aniquilar aqueles povos, ele sabia o motivo correto, o motivo certo, porque ele não é injusto, ele é justo em todas as coisas. Provérbios 29:10 diz assim: os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Esse Provérbios, ele fala de Caim, tá? Caim era um homem sanguinário e ele aborreceu a Abel, a Hevel, o seu irmão, entre aspas, né? Que era sincero. João 8:44.
Vós sois do diabo, vosso pai. Ali é o discurso de Yahushua ali com aqueles religiosos fariseus. Vós sois do diabo, vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem é esse que foi homicida desde o princípio? Que ele está dizendo que é pai, que eles são filhos dele. De Caim, filhos de Caim. E não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Caim, veja bem, Caim era filho de quem? De Samael, no próprio Satã. Então, toda a descendência de Caim são filhos de Caim. Então, aqui ele não tem o que ser mais claro. Vós sois do diabo, vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, eu quero aqui começar a esclarecer com relação a Matitiarro, quando ele fala para nós orarmos a favor dos nossos inimigos. Então, qual inimigo, então, que a Yahushua mandou que orássemos e amássemos? Tá? Eu tive que fazer essa pequena introdução para vocês entenderem todo o contexto. Esclarecer que existia um inimigo de morte de Israel, que Yahweh mandou matar, e existe um inimigo, entre aspas, que Yahushua mandou que orássemos e amássemos. E é por isso que esse estudo ele vai chegar a essa conclusão, ok? Provérbios 29 e 27. Provérbios 29, 27. O homem iníquo é abominável para os justos, o de caminho reto é abominável para o ímpio. Salmo 119, cento e 104. Com teus preceitos sou capaz de discernir e detestar todo caminho mau. Então, quando a gente estuda a Torá, porque o Salmo 119, ele fala totalmente sobre a Torá, tá? Então, aqui, por meio dos teus preceitos, das tuas ordenanças, dos teus mandamentos, sou capaz de discernir e detestar todo caminho mau. Nós temos esse discernimento. No mesmo Salmo 119, no 128, vai dizer assim, por isso, aqui, por isso eu me regro com teus preceitos todos e odeio todo o caminho da mentira. Então, nós não podemos andar no caminho da mentira, porque o pai da mentira é o próprio Satã, né? Salmo 139, 19, Salmo 139, 19, diz assim: Ah, poderoso, se matasses o ímpio, homens sanguinários, afastai-vos de mim. Eles falam de ti com ironia, menosprezando os teus projetos. Não odiaria os que te odeiam, Yahweh? Não detestaria os que se revoltam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Eu os tenho como meus inimigos. Interessante isso, né? O salmista aqui, ele está falando que odeia os inimigos de Yahweh, que são os inimigos de Israel. Toda essa geração maligna que eu falei até agora. Salmo 37, todo ele. A sorte do justo e do ímpio. Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os que praticam injustiça. Pois são como ervas, secam depressa, eles murcham como a verde relva. Confia em Yahweh, faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Coloca a tua alegria em Yahweh e ele realizará os desejos do teu coração.
Entrega teu caminho a Yahweh, confia nele e ele agirá. Manifestará tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa em Yahweh e nele espera. Não te irrites contra quem triunfa, contra o homem que se serve de intrigas. Deixa a ira, abandona o furor, não te irrites, só farias o mal. Porque os maus vão ser extirpados e quem espera em Yahweh possuirá a terra. Veja bem, os maus vão ser extirpados. Esses inimigos de Israel vão ser extirpados. Mais um pouco e não haverá mais ímpio, buscarás o seu lugar e não existirá. Mas os pobres vão possuir a terra e deleitar-se com paz abundante. O ímpio faz intrigas contra o justo e contra ele range os dentes. Por quê? Porque essa descendência do diabo, ela odeia a descendência de Adão. Odeia, ódio mortal. Mas Yahweh ri às custas dele, pois vê que seu dia vem chegando. Já está determinado esse fim, né? Os ímpios desembainham a espada e retesam o arco para matar o homem reto, para bater o pobre e o indigente, mas a espada lhes entrará no coração e seus arcos serão quebrados. Vale mais o pouco do justo que as grandes riquezas dos ímpios, pois os braços do ímpio serão quebrados, mas Yahweh é o apoio dos justos. Yahweh conhece os dias dos íntegros e sua herança permanecerá para sempre. Não irão envergonhar-se nos dias maus, nos dias de fome eles ficarão saciados. Eis que os ímpios vão perecer. Os inimigos de Yahweh vão murchar com a beleza dos prados, vão desfazer-se em fumaça. O ímpio toma emprestado e não devolve, mas o justo se compadece e dá. Os que ele abençoa vão possuir a terra, os que ele amaldiçoa vão ser extirpados. Quem que foi amaldiçoado lá no princípio? Caim. Caim foi amaldiçoado. Yahweh assegura os passos do homem, eles são firmes e seu caminho lhe agrada. Quando tropeça, não chega a cair, pois Yahweh o sustenta pela mão. Fui jovem, já estou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão. Todo dia ele se compadece e empresta, e sua descendência é uma bênção. Evita o mal, pratica o bem e para sempre terás habitação, pois Yahweh ama o direito e jamais abandona os seus fiéis. Os malfeitores serão destruídos para sempre e a descendência dos ímpios extirpada. Presta atenção, existe uma descendência de ímpios. Os justos vão possuir a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo medita a sabedoria e sua língua fala o direito. Voltando um pouquinho aqui, quando fala em descendência, gente, é sêmen, é zerá em hebraico, sêmen, descendência, genealogia. Não é simplesmente um grupo de pessoas más, não, é DNA, tá? No seu coração está a lei do seu poderoso, seus passos nunca vacilam. O ímpio espreita o justo e procura levá-lo à morte. Não foi isso que Caim fez com o justo Abel? Foi isso que ele fez. Yahweh não abandona em sua mão e no julgamento não o deixa condenar. Espera por Yahweh, observa o seu caminho, ele te exaltará para que possuas a terra, tu verás os ímpios extirpados. Eu vi um ímpio muito poderoso elevar-se como um cedro do Líbano. Passei de novo e eis que não existia mais. Procurei-o, mas não foi encontrado. Observa o íntegro, vê o homem direito, há uma posteridade para o homem pacífico. Mas os transgressores serão todos destruídos, a posteridade dos ímpios será extirpada. A salvação dos justos vem de Yahweh, a sua fortaleza no tempo da angústia. Yahweh os ajuda e liberta, ele vai libertá-los dos ímpios e salvá-los, porque nele se abrigaram. Davi, a gente sabe que Davi orou por seus inimigos, tá? Eu quero sempre comprovar para vocês o que eu digo. Está lá em Salmo 35, 26. Fiquem envergonhados e frustrados os que se alegram com minha desgraça, sejam cobertos de vergonha e confusão, os que à minha custa se engrandecem. Salmo 55, 15. A quem
me unia uma doce intimidade na casa de Iahua. Acho que não é esse, não. Eu acho que é o 16. Aqui, 16. Caia sobre eles a morte, desçam vivos ao Sheol, pois o mal se hospeda junto deles. Caiam vivos ao Sheol. Salmo 9, 17. Salmo 9, 17. Iahua se manifestou fazendo justiça, apanhou o ímpio, era sua manobra. Vamos ver aqui. Eu acho que às vezes dá conflito de cada livro, né? Vamos ler o 16. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prenderam o pé. Iahua se manifestou, fazendo justiça, apanhou o ímpio, era sua manobra. Que os ímpios voltem ao Sheol, os povos todos que esquecem ao poderoso. Tá? Então vamos lá. Quem são esses inimigos pelos quais nós devemos orar? Então vamos voltar lá para Matitiahu. Mateus 5, 43, 44. Então, aqui, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos lá para Levítico agora. Levítico 19, 18. Aqui diz assim: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Iahua. Tá? Aqui ele está falando, então, que nós não temos que nos vingar, nem guardar rancor ou fazer qualquer outra coisa que seja contra os do povo, o do povo de Israel, entre os irmãos. Essa era a ordenança, tá? Então, aqui não está querendo dizer que nós não temos que praticar justiça contra aqueles inimigos do povo de Israel. De forma alguma, não está escrito isso, tá? Vamos prosseguir, então. O que eu peço para vocês, que sempre que vocês forem fazer uma leitura, a gente tem que tentar nos transportar no tempo, tá? Para aquele contexto da época, para que povo estava sendo ministrado aquela palavra, tá? Então, ali Yahushua, no monte ali, né, ele estava pregando para quem? Essa é a pergunta que fica. Quem estava ouvindo a sua pregação naquele momento? Tá? Então, nós temos que contextualizar essa situação. Então, qual era a maior plateia, entre aspas, né, do Mashiach? Judeus e galileus. Então, existia dois povos ali que estavam ouvindo a palavra de Yahushua, judeus e galileus. Os judeus sempre foram um povo elitista, né? Eles sempre foram um povo que se julgavam os únicos dignos de salvação, como eu já falei no vídeo anterior, que fala ali sobre, que eu coloquei o comentário de... Depois eu coloco na descrição, que eu agora me esqueci o nome do título, mas depois eu coloco. Então, eles sempre foram um povo elitista que demonstraram sempre desprezo pelos gentios. Quem eram esses gentios? Eles chamavam de pagãos, né? Os goim, que é o plural de goi. Goi é outra nação, os estrangeiros, que eles chamavam goim, os estrangeiros, né? Então, eles sempre desprezaram esse povo. Os gentios eram e são ainda considerados pelos judeus como uma raça inferior. Lá no livro de Isaías 9:1 diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria como a da morte. Matitiahu 4:15 diz assim: terras de Zebulum,
terra de Naftali, caminho do mar, região além do Jordão, né, Iardém, Galil dos Goim, a Galileia dos gentios, né, das nações. Então, Yahushua, o Galileu dos Goins, que fala aqui em Matitiarro, ele nasceu e cresceu entre os que eram desprezados pelos judeus. E ele teve a maior parte do seu ministério, né, os 3 anos que ele pregou, foi nessa região ali da Galileia. Vamos para o livro de João. Deu bug aqui no meu aplicativo. Espera aí. João 7:40. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: é esse o Machia? Mas alguns diziam: porventura pode o Machia vir da Galileia? Olha o preconceito, né? João 7:52. João 7:52. Aqui. Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. João 1, o verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que sabemos, né, que Yahushua, ele é da Zerá, da descendência, da genealogia da tribo de Arudá, que é Judá, né? Então ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então o povo judeu rejeitou o Machia, tá? Então ele teve que o seu ministério praticamente todo, ele teve que passar mais na Galileia do que na Judéia, né? Porque ele tinha um tempo para para que ele fosse ali, cumprisse o propósito para o qual ele veio, né? No tempo de Yahushua, a província da Galileia, formava um amplo território retangular, com aproximadamente 64 quilômetros por 40 quilômetros. Quando Herodes anexou a Galil ao seu reino, muitos judeus passaram a habitá-la, numa espécie de recolonização. As principais cidades da Galil no tempo de Yahushua eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. Essa foi a região que Yahushua cresceu. A população da Galil era formada por judeus e gentios, é como eu falei, né? Então ali, naquele contexto ali das bem-aventuranças, né? Ele estava pregando, estava falando para judeus e gentios, tá? Eu quero colocar aqui alguns versos do Talmud. O Talmud é uma espécie de Bíblia dos judeus, né? Uma Bíblia escrita frases rabínicas, vamos dizer assim, tá? E que são totalmente, eu não sei se é essa palavra que se usa, xenofóbicos, eu não tenho bem certeza, mas que fala completamente contra, né? Uma espécie até de ojeriza, né? De nojo contra os gentios, tá? Diz assim, os judeus são chamados seres humanos, mas os não-judeus não são humanos, eles são bestas. Talmud, Babá Mesias 114b. O Acum, que é o não-judeu, é como um cachorro. Sim, a escritura ensina a honrar o cachorro mais do que ao não-judeu. Erejet Rashi Erod 22:30. Uma grávida não-judia não é mais do que um animal grávido. Koshen Hamishpat 14:05, me parece que é isso, tá? As almas dos não-judeus vêm de espíritos impuros e são chamados porcos. Jalkut Luhat Haber, página 250b. É permitido tirar o corpo e a vida de um gentil. Sefer Ikarim 3c25. Baseado em tudo isso, agora temos a certeza de que Yahushua estava exortando os judeus a amarem os gentios.
Esses eram os inimigos dos judeus. Eram e ainda são, né? Não, isso não faz parte de um passado, faz parte também do presente. Tanto isso é verdade que Paulo era um judeu farisaico, perseguidor dos crentes em Yahushua, e foi chamado para ser a voz do Mashiach entre os gentios, o apóstolo dos gentios foi chamado, né? Esse é mais um motivo pelo qual os judeus não aceitaram o Mashiach Yahushua. Eles não aceitaram por quê? Eles não aceitaram porque se realmente eles conjecturaram que se ele fosse descendência mesmo de Arrudá, ele odiaria os gentios e não amaria, né? Então é nesse contexto que ele diz que eles teriam que amar os gentios. Eles teriam que amar e não odiar. Só que isso acabou não acontecendo, tá? Poucos foram os que aceitaram essa palavra dos judeus. Depois, lá no livro de Atos, né, a gente vê ali quando Paulo trazia os gentios para perto do povo ali, que conseguia converter os gentios, eles tinham os judeus que se convertiam, eles achavam que esses gentios deveriam se tornar judaizantes, né? Teriam que fazer a circuncisão, teriam que realmente se transformar num judeu, né? Sendo que esse nunca foi o plano, né? Porque a palavra diz que aqueles que têm Torá serão julgados conforme a Torá, e os que não têm Torá serão julgados sem Torá. Então, eu acho que fica bem claro, né, quem são os inimigos do povo de Israel ao qual Yahuwah mandou exterminar a descendência de Caim, e esses inimigos aqui do que Yahushua estava falando ali para aquela plateia, entre aspas, tá? Uma miscelânea ali de judeus e gentios, para que os judeus amassem os gentios e vice-versa, gentios amassem os judeus, tá? Por exemplo, eu nunca entendia esse verso, porque eu pensava na minha cabeça assim, como eu vou amar, por exemplo, uma pessoa maligna? Não tem como amar. Não tem como amar essa descendência de Caim, que hoje em dia temos essa descendência de Caim entre nós, tá? Essas famílias, né, dos ditos iluminados, tá? Que querem reduzir a população, que estão aplicando essas picadinhas do mal para matar as pessoas. Como eu vou amar esse tipo de pessoa? Não tem como. Esses são descendência de Caim. E esses nós temos que odiar mesmo, tá? Porque o próprio Davi diz, eu odeio aqueles que te odeiam, pai. Eu odeio com ódio mortal. Então, desses nós não temos que, muito menos orar, não tem o menor fundamento, porque eles são irreconciliáveis. Eles já estão julgados, são irreconciliáveis. Quem nós temos que amar são o nosso próximo, que é o chamado gentil dos judeus, né? Os judeus chamam de gentil, mas são aquelas pessoas que, por mais que ainda a luz da palavra de Yahuwah ainda não brilhou, mas ainda há a possibilidade disso acontecer. Então, nós temos que amar e orar por essas pessoas. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, esse pequeno estudo. Aqui ainda tenho mais um complemento. Talvez essa má interpretação dos judeus com relação aos gentios se dê porque eles tinham o conhecimento da descendência da serpente, né? Da semente da serpente. Então, eles entendiam que, exceto o povo de Israel, os demais povos todos faziam parte da semente da serpente. Porém, isso não é verdade, tá? Por exemplo, quando o povo de Israel, ali, as 10 tribos, foram cativas para a Síria, depois elas foram dispersas por todas as nações. Então, existem israelitas em todas as nações, tá? Por exemplo, Avraham era de Ur dos caldeus, localizado na Mesopotâmia, portanto, Avraham era sumério e não um hebreu, tá? Avraham, ele não era um hebreu. Em Gênesis 15, 7,
Diz assim, deixa eu só colocar aqui para vocês, Gênesis 15, 7. Gênesis 15, 7. Eu sou Yahweh, que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Gênesis 26, 5. Porque Abraham me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras e minha lei. No livro de Achar, diz que Abraham aprendeu com Noah e Shem. No capítulo 9, diz assim: quando Abraham saiu da caverna, ele foi para Noah e seu filho Shem, e ele permaneceu com eles para aprender a Torá de Yahweh e os seus caminhos. E ninguém sabia onde estava Abraham, e Abraham serviu a Noah e Shem, seu filho, por um longo tempo. Então Abraham, ele aprendeu todos os preceitos, todas as ordenanças, né? Porque não as leis, a Torá, ela já existe desde o princípio, desde Bereshit, tá? E ali então foi ensinado a Abraham esse caminho e ele permaneceu nesse caminho todo o tempo, ele foi fiel ao Todo-Poderoso, tá? Então, infelizmente, houve esse equívoco por parte do povo judeu, né? De achar que eles são a única raça eleita, né, na terra, né, e esqueceram dos seus irmãos, as outras 10 tribos, né, que estão dispersas nos 4 cantos desta terra, tá? Então é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um bom entendimento, retenham o bem e façam uma meditação em cima dessa palavra. Amém? Shalom.